Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Daniel, no capítulo 2. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 ao 5, depois de 11 a 30. Semana passada eu preguei em Daniel no capítulo 1 e a princípio não estava com a ideia de pregar uma série em Daniel, mas acabou que virou uma série. Então eu vou pregar algumas semanas no livro de Daniel. Comecei semana passada, capítulo 1, hoje eu vou falar no capítulo 2. O título que eu dei para essa série é Um Deus acima de tudo. O título que eu dei para a mensagem de hoje é O Rei dos Reis. Então, Daniel capítulo 2, versículo 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Versículo 11 diz assim: a coisa que o rei, aqui os sábios falando, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação?
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas porque a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está neste lugar, nesta manhã. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, e a minha oração é que os corações estejam abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que não haja impedimentos. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos, queremos receber o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Usa a minha vida, Pai, mais uma vez, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar, vem com o teu reino, faça a tua vontade. Nós oramos, pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podemos aplaudir a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Como nós falamos na semana passada, nós vimos que Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Eles foram levados cativos, eram homens sábios, inteligentes, e o rei manda levar aqueles homens para lá com a intenção de doutriná-los, com a intenção de ensiná-los, com a intenção de moldá-los na cultura dos babilônios. Mas Daniel, como nós vimos no primeiro capítulo, eles decidem não se corromper, eles decidem não assentar na mesa do rei para comer das comidas, das iguarias do rei. Pelo contrário, eles dizem: não, nós estamos aqui na Babilônia, mas a Babilônia não precisa estar nos nossos corações. E a gente falou sobre isso na semana passada, e aqui no capítulo 2, começa dizendo que o rei Nabucodonosor, esse homem que era poderoso, esse homem que talvez na época o mais poderoso, derrotava impérios e exércitos, e as pessoas temiam um homem como ele tem um sonho. Ele tem um sonho, e aquele sonho que ele tem o perturba. Ele não consegue ficar em paz, porque ele não consegue decifrar o sonho. Ele não consegue entender o sonho que ele havia tido. Ele fica tentando compreender o que é que eu sonhei, qual o significado disso, mas ele não consegue compreender, e aquilo tira a paz dele. E então o que é que ele faz? Como nós lemos aqui, ele convoca os sábios, ele convoca os encantadores, ele convoca os caldeus, ele convoca um bando de gente para tentar descobrir, tentar decifrar, para tentar trazer a interpretação, não apenas a interpretação, mas tentar descobrir qual foi o sonho que o rei tinha. Difícil missão essa. Não era só a interpretação, mas eles precisavam descobrir o que o rei tinha sonhado, para que então depois trouxessem a interpretação do sonho. De tal maneira que os caldeus falaram para o rei: nenhum rei antes do Senhor, nós não ouvimos falar que nenhum rei tenha feito um pedido como esse. Como é que o Senhor quer que a gente descubra o que o Senhor sonhou? Isso aí é coisa para os deuses, e os deuses não estão no meio de nós, não tem como a gente descobrir. Se você nos contar o sonho, a gente até consegue trazer a interpretação desse sonho, mas descobrir o teu sonho aí já é demais, não tem como. O rei fica irado com aquilo, o rei fica nervoso, porque é um homem que se sentia o Todo-Poderoso, um homem que ninguém podia dizer não para ele, um homem que tinha controle de todas as coisas. Como é que alguém vai falar para mim que não pode? Como é que alguém vai falar para mim que não tem uma resposta? Como é que alguém vai falar para mim que não vai me trazer a solução? Então o rei, ele faz um decreto. Qual é o decreto? Vou cortar a cabeça de todos os sábios aqui da Babilônia, porque eles não souberam o sonho do rei. Por algum motivo, não sei porque, Daniel e seus amigos
que estavam dentre os sábios ali na Babilônia, eles não estavam ali diante do rei. Não sei o que eles estavam fazendo, mas não estavam ali. E Arioque vai levar a mensagem para Daniel. Na verdade, não vai levar a mensagem para Daniel. Ele vai lá pegar Daniel para levar Daniel para dar uma morrida. Já pensou uma coisa dessa? Oi, Dani, cheguei. Oi, Arioque, tá bom tudo? Vamos ali aonde? Vamos ali dar uma morridinha. Como assim que está acontecendo? Não, aqui acontece o seguinte, o rei teve um sonho. Tá, e aí? Não, e aí que o rei não sabe que sonhou, não sabe a interpretação, e ele quer que interprete, mas ninguém conseguiu interpretar, os sábios não conseguiram interpretar, os caldeus, ninguém conseguiu, então ele mandou cortar a cabeça de todo mundo. Você está dentre os sábios também, então vem cá que nós vamos cortar a cabeça de vocês. Meu Deus, como assim? Aquilo choca Daniel e seus amigos, mas Daniel pede uma oportunidade para se encontrar com o rei, pede a oportunidade de conversar com o rei. E o texto é engraçado, quase que é irônico, porque já o próprio nome de Nabucodonosor, ele diz algumas coisas. O nome de Nabucodonosor, Nabu, na verdade, era um dos deuses da Babilônia, deus da sabedoria. Ironia, né? O Deus da sabedoria, o Deus da inteligência, agora não consegue decifrar o seu próprio sonho. Agora ele precisa pedir ajuda, ou então a saída vai ser achada num escravo que veio de Jerusalém, que está lá na Babilônia. O rei que é todo poderoso, aquele que o seu nome, ele tem um nome, e o nome dele é em homenagem a um Deus na Babilônia, que é o Deus da sabedoria, mas agora esse rei que é todo poderoso, esse rei que serve a um Deus que é o Deus da sabedoria, ele está aflito, ele não sabe o que fazer, ele não consegue encontrar uma saída, ele não tem paz no seu coração, ele está pensando, o que é que eu vou fazer? Ele fica tão descontrolado que ele manda matar um monte de gente. Que coisa. E é engraçado que aqui no texto a gente vai ver algumas pessoas, a gente vê um rei que é todo poderoso, que ele está aflito. A gente vê os sábios, que quando o rei fala, vou matar todo mundo agora, eles estão todos desesperados. A gente tem um escravo, que é Daniel, que está tranquilo e está convicto, me deixe lá falar com o rei. Está cheio de fé. Por que Daniel está lá, enquanto o rei dá uma ordem, dizendo, vou cortar a cabeça de todo mundo? Ele diz, não, tá bom, me leva lá na presença do rei. Se fosse eu, se fosse você, eu acho que a gente se escondia debaixo da cama, tentava fugir, dava um jeito de sair correndo, não sei, mas a última coisa que nós faríamos é, me leva lá para o rei. Não, ele quer me matar, como é que me leva para ele? Ele mandou cortar a cabeça, eu vou lá me encontrar com ele? Mas por que Daniel tem essa atitude? Por que ele se comporta desse jeito? Sabe por quê? Porque Daniel sabia quem estava com ele. Daniel sabia que a vida dele, na verdade, quem controlava a vida dele não era ele mesmo. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus, e que o sim de Deus é sim e acabou, e o não de Deus é não e acabou. Então ele está tranquilo, ele diz, não, me dá a oportunidade, eu vou conversar com o rei, se for da vontade de Deus que a minha vida termine, tudo bem. Agora, se não for, se o rei mandar me matar, eu não vou morrer, porque se Deus não quiser que eu morra, eu não vou morrer. E Daniel tinha essa convicção, e ele fala, não, deixa eu ir lá que eu vou conversar com o rei. Agora, é legal que a gente olha para essa história e a gente vê dois extremos. A gente vê um rei que tinha tudo, aos olhos humanos, tinha coisas, tinha pessoas, tinha um reino, tinha um palácio, mas eu coloquei aqui, olha, ele tinha tudo, ele tinha uma cama confortável, mas ele não conseguia dormir, ele não tinha paz no seu coração, ele está aflito, desesperado, tentando encontrar uma solução. Ele tem sábios à sua volta para o orientar, para dizer para ele o que ele deve, o que não deve fazer, para tentar ajudá-lo nas dificuldades da vida, mas eles não conseguem, todos estes sábios, as pessoas que estão à sua volta, eles não conseguem colocar paz dentro do coração desse rei. Ele nos prova que não adianta, esse rei Nabucodonosor, ele nos prova que não adianta ganharmos o mundo inteiro, perdermos a nossa alma, porque ele estava lá dentro de um palácio, mas o seu coração estava aflito
e desesperado porque ele não conseguia entender nenhum sonho que ele havia tido. Por outro lado, a gente olha, por exemplo, para um escravo que está longe da sua terra, que foi levado como escravo, cativo para a Babilônia, e esse escravo está lá na Babilônia, e eu coloquei: o lugar não roubou o que ele carregava. Ele foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não conseguiu roubar aquilo que ele tinha, aquilo que ele carregava, tanto que aquilo que ele carregava, o rei precisou daquilo. Então, olha só que coisa interessante, o rei todo-poderoso não tinha o que precisava, mas o escravo carregava o que o rei estava precisando. O escravo, naquele momento, seria a resposta que o rei precisava. Daniel não fugiu do rei, pelo contrário, ele quis uma oportunidade de falar com o rei. Daniel era corajoso, mas não autossuficiente. Quando ele vai falar com o rei, e o rei fala para ele: tá bom, então eu vou dar um tempo, vai lá orar, fazer o que você quer, vai lá falar com o seu Deus, e você volta para me contar o sonho. O que é que Daniel fez? Daniel volta, Daniel chega para os seus 3 colegas, amigos, e diz: gente, estamos com um problema. Qual que é o problema? Bom, o rei teve um sonho, ninguém sabe do sonho, também não sei se vocês não sabem. A gente precisa descobrir o sonho, interpretar o sonho. Tá, se não fizer isso, o que vai acontecer? Vão cortar a nossa cabeça. Ah, legal, Daniel, obrigado, ótimo. Mas o que Daniel nos mostra aqui? Ele é confiante, mas ele não é autossuficiente. Ele entende que ele está numa situação que, se Deus não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. Se Deus não agir de forma sobrenatural, vão cortar a nossa cabeça. Ele também não é autossuficiente, não, eu posso fazer sozinho, eu posso realizar, não, a minha oração é forte, a minha oração é poderosa. Não, ele chega lá e compartilha com os amigos: gente, vamos orar porque a gente precisa de um mover, a gente precisa que Deus faça algo, porque se Deus não der esse sonho, se Deus não der a interpretação, nós estamos perdidos. E muitas vezes nós não somos estas pessoas. Primeiro que a gente já pensa que a gente talvez não precisa tanto de Deus assim, e muitas vezes pensamos que nem precisamos tanto das outras pessoas assim, somos autossuficientes. Não, eu me viro, eu dou conta. Daniel não, ele entende, não, vamos orar aqui, vamos pedir a Deus, porque nós precisamos de uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que é possível algumas coisas. Daniel, ele vai nos mostrar algumas coisas. É possível. O que é possível? Eu coloquei aqui: fazer a diferença mesmo na Babilônia. A gente vai ver que Daniel, ele começa a ser usado para fazer a diferença num lugar distante, num lugar que as pessoas adoravam outros deuses. Então é possível. E quando a gente fala Babilônia, muitas vezes a gente lê a Bíblia, Antigo Testamento, e a gente pensa: não, é tão distante de nós. Não, não é distante de nós. A Babilônia, para mim e para você, pode ser lá o nosso trabalho, o nosso serviço, onde as pessoas, no geral, não servem a Deus, onde as pessoas fazem o que é errado, onde as pessoas têm outros deuses, idolatram outros deuses, outras coisas, e muitas vezes aquela é a nossa Babilônia, onde eu e você vamos estar lá no meio, e tudo que nos cerca vai tentar nos dizer e vai tentar nos desencorajar e fazer com que a gente peque, fazer com que a gente se amolde aos padrões do mundo. A Babilônia, para mim e para você, pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser a faculdade, pode ser muitas coisas. Então, na verdade, Daniel vai nos mostrar que é possível fazermos diferença, mesmo que estivermos na Babilônia. É possível honrar a Deus mesmo em um ambiente hostil. É possível ter paz em um ambiente de confusão. É possível ter confiança quando o medo impera. Daniel me chama atenção aqui porque a gente olha para o comportamento de Daniel, a gente olha para as atitudes de Daniel, e um cara admirável. Ele é humilde. Ele chega diante do rei para conversar com o rei. E ele podia muito bem chegar lá e falar assim: deixa comigo, rei,
fica tranquilo que eu vou resolver o teu problema, me dá um dia aqui que eu vou voltar. Mas não é isso que ele faz. Olha o que diz no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Olha só o que Daniel está dizendo. Ele olha para o rei e diz o seguinte: rei, não tem esses deuses aí que vocês servem, não tem como, eles não conseguem, não tem jeito, não sou eu, não é você, não é o outro, mas existe um Deus, esse Deus que é todo poderoso, o único Deus, esse sim, ele pode revelar os mistérios. Daniel, ele está apontando para Deus, ele está dando a glória para Deus, ele não está dizendo para o rei, eu sou bom, ele não está querendo um cargo com o rei, ele não está querendo uma vaga lá no palácio, ele não está olhando para o rei falando, agora chegou minha chance de mostrar para o rei que eu sou bom, que eu sou o cara, e aí depois o rei vai me promover. Ele não diz, não é sobre mim, rei, não é sobre os deuses que vocês servem, mas é sobre um único Deus, e esse único Deus, ele é poderoso para revelar até os mistérios que nós não conhecemos. Ele aponta para Deus, ele fala a verdade. A gente às vezes não repara no texto, mas parece ser tão fácil, mas não é. Ele está falando aqui com um rei que era politeísta, esses caras acreditavam em muitos deuses. Aí ele está olho no olho com o rei, e ele diz o seguinte para o rei: existe um único Deus. Ele está falando para o cara que acredita em muitos deuses, e esse cara que acredita em muitos deuses, ele é poderoso. Ele acabou de fazer um decreto dizendo para cortar a cabeça de todo mundo, e Daniel chega na presença desse rei que mandou cortar a cabeça de todo mundo, dizendo o seguinte: olha, vocês acreditam em muitos deuses, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor rei, com todo respeito, existe apenas um Deus, e eu vou te mostrar isso. Esse Deus é o que revela os mistérios que estes outros deuses aí não conseguem revelar. Que coisa maravilhosa. Esse contraste que nós temos aqui no capítulo 2 de Daniel, eu acho maravilhoso, porque ao mesmo tempo que a gente tem um rei que é poderoso, que está lá no trono, lá em cima, a gente tem um escravo. E eu coloquei aqui o seguinte: não há uma posição tão alta que esteja acima de Deus, mas também não há uma posição tão baixa que Deus não possa alcançar. Aqui nós temos esses dois extremos. A gente tem um rei que está lá no topo, e talvez pensando, eu estou acima de tudo e de todos, e vem Deus mostrar e provar: não existe alguém que esteja acima de mim, não existe alguém que esteja tão alto que eu não possa alcançar, que eu não esteja acima deste rei, ou acima deste reino. Mas também, olha só que maravilhoso, Deus, ele é tão maravilhoso e tão poderoso, que não existe um lugar tão baixo como um escravo, talvez insignificante, alguém que não tem importância nenhuma. Para Deus é a mesma coisa, lá no topo ou aqui embaixo, e ele usa um escravo para que o nome dele fosse exaltado, ele usa um escravo para mostrar que ele era o único Deus. Para Deus não tem problema, ele mostra lá em cima e ele mostra aqui embaixo também. Daniel, ele sabe que ele está diante de uma situação impossível, porque não tem como é que eu vou descobrir o sonho que o cara teve? Ele sabe que ele está diante de uma situação impossível, mas não para Deus, porque para Deus não existe impossível. Impossível para os homens, mas não para Deus. E é por isso que ele recorre a Deus, é por isso que ele vai aos amigos, por isso que ele fala com os amigos: olha, tem essa situação e só Deus pode fazer, só Deus pode revelar, só Deus pode trazer. E na verdade tantas lições para as nossas vidas, porque quantos momentos nas nossas vidas é exatamente o que a gente pensa. A gente se depara muitas vezes com situações que são impossíveis para nós, e a gente pensa, não tem jeito, não tem como, falaram para mim que não vai ter jeito, e realmente talvez se a gente olhar com os nossos olhos humanos, não tem como, mas aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. E Daniel, ele sabia disso, por isso que ele vai com coragem e diz: me dá um tempinho, rei, eu vou ali falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Deus dos deuses, e daqui a pouco a gente conversa. E ele faz isso, ele vai lá, ora com os amigos, e ele dorme, e Deus dá para ele o sonho, Deus revela a ele o sonho e a interpretação. Então ele volta para contar para o rei.
ele volta, ele diz a Arioque: olha, eu já estou com a resposta, me leva para o rei que eu preciso contar para ele. E aí em Daniel, no capítulo 2, dos versículos 31 a 44, vai dizer o seguinte: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e eles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Se nós fôssemos dividir Daniel aqui, o capítulo 2, em duas partes, eu dividiria primeiro até a interpretação do sonho e essa segunda parte da interpretação. Daniel, ele é um livro histórico que vai contar a história do profeta Daniel e as coisas que aconteceram, mas ele também é um livro profético. Ele é um livro que a gente vai ver que tem muitos sonhos e visões e coisas a respeito do futuro. Então esse sonho que Nabucodonosor, na verdade, ele tem, é um sonho profético de coisas que iriam acontecer ainda. Então a primeira parte está contando a história ali do que está acontecendo na Babilônia. O rei tem um sonho, Daniel está ali, o Daniel vai falar com o rei e tal, aquela coisa. A segunda parte que nós estamos falando agora, a respeito desse sonho profético que o rei tem e que Deus está trazendo uma mensagem. Qual é a mensagem que Deus estava trazendo, levando para Nabucodonosor e para aquelas pessoas ali com esse sonho maluco que ele tem? O rei sonha com uma estátua, cabeça de ouro, os ombros de prata, o ventre, o quadril de bronze, as pernas, os pés de aço, de barro. E o texto diz que uma pedra que não foi cortada por mãos humanas vem e despedaça essa estátua. A interpretação desse sonho, Daniel começa a falar para o rei acho que espantado, porque o rei começa a lembrar que ele tinha sonhado aquilo mesmo, e Daniel começa a dizer o seguinte: olha rei, essa cabeça de ouro na verdade é você, é o Senhor, mas um reino mais fraco do que o seu vai vir e vai vencer vocês, e sucessivamente assim vai acontecer. Um reino mais fraco vai vir e vai destruir, até chegar lá embaixo, até chegar no pé.
Só que aí ele vai falar, e aqui é o ponto-chave, e na verdade é a mensagem principal que Deus estava querendo comunicar com Nabucodonosor. Ele vai dizer o seguinte: olha, mas depois de todos estes reinos, né, um vai vencendo o outro, um vai assumindo, mas depois de que chegar lá no pé, vai vir esta pedra que não foi cortada por mãos humanas, e ela vai vir e vai destruir essa estátua aí. O que é que Deus estava falando com Nabucodonosor? Na Bíblia tem muitos lugares que, e na verdade desde o Antigo Testamento, aqui Daniel, a gente está falando do Antigo Testamento, mas desde Gênesis, Isaías, Daniel, profetizam e falam a respeito da pedra. O Novo Testamento vai falar sobre a pedra. O que era a pedra? A pedra angular, Jesus. Então, a mensagem que Deus estava dizendo, olha, é o seguinte: reinos terrenos estão sendo estabelecidos. Reinos terrenos, reis poderosos e reinos poderosos estão sendo estabelecidos. Mas estes reis e estes reinos, eles têm fim. Vem um rei mais poderoso e vem um reino mais poderoso e vence este outro reino. Mas ele diz: olha, mas vai vir uma pedra angular que não foi cortada por mãos de homens, e esta pedra vai vir e vai destruir todos estes reinos. O que é que Deus estava falando? Ele estava falando sobre um reino, ele estava falando sobre um rei, mas que não era como estes outros reinos, e que não era como estes outros reis, que eram passageiros. Não, ele estava falando sobre um rei eterno, ele estava falando sobre um reino eterno, ele estava falando sobre o reino de Deus que viria e seria estabelecido. Gênesis 49, 24 diz assim: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. O salmista vai falar também sobre a pedra. Salmo 118, 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15 diz assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Então, no Antigo Testamento já vem anunciando, já vem falando sobre esta pedra, e agora este rei que acha que ele é o Todo-Poderoso, agora este rei que pensa: não há alguém que está acima de mim, não existe um reino que seja mais poderoso do que o meu reino, não existe um rei que seja mais poderoso do que eu sou o rei mais poderoso, o meu reino é o maior reino. E de repente este rei, ele tem um sonho, e nesse sonho ele enxerga essa estátua, e ele é o cabeça de ouro, ele é poderoso, ele está lá em cima, ele é o maior, mas a interpretação: olha, menores vão vir e vão vencê-lo, vão tomar o reino, e assim sucessivamente. O reino, o que Deus estava dizendo: olha, os reinos passam, os reis passam, mas a mensagem para você, rei, é o seguinte: não pense você que você está acima de tudo e acima de todos. Existe um rei que está sobre todos os reis, existe um reino que é sobre todos os reinos. Os reinos desta terra, eles passam, mas existe um reino que é eterno. E se você olhar, tanto na primeira parte do capítulo 2 como na segunda, a mensagem é a mesma. Antes da interpretação do sonho, o que é que Deus usa a vida de Daniel para falar para o rei? Até nas palavras de Daniel: rei, vou te dizer uma coisa, esse mistério aí só tem um Deus, que é acima de todos os deuses, é esse Deus que vai revelar o mistério. E depois, com o sonho profético, qual que era a mensagem de Deus? Só tem um Deus,
que está acima. Só existe um reino que é eterno. Todos estes reinos passam. Rei, não pense você que o teu reino é eterno. Não pense você que você está acima e você vai ficar neste lugar para sempre. Existe um rei que está acima de tudo e de todos. A mensagem no capítulo todo é a mesma. Na verdade, o livro de Daniel vai falar isso no livro inteiro, por causa da história. Homens poderosos pensando: olha, eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou forte, o meu reino é estabelecido, eu sou um rei forte. E Deus trazendo uma mensagem para estes homens poderosos, dizendo: olha, na verdade vocês estão entendendo mal. Por trás da cortina, por trás da história, existe um rei que controla todas as coisas. Existe um rei, como diz em Daniel 2:21, olha, ele estabelece, coisa que o rei nem sabia. Ele pensava que ele era rei porque ele tinha decidido ser rei. E Deus usa a vida de Daniel para dizer lá em Daniel 2:21, olha, Deus é quem estabelece rei, ele é quem levanta, é ele quem tira. O rei pensava que ele era bom o suficiente para estar lá, e Daniel fala para ele: meu filho, você só está nesse lugar que você está porque Deus permitiu, foi Deus que te colocou aí, porque se Deus quisesse te tirar, Ele te tirava agora. Mostrando a soberania de Deus, dizendo para o rei: você acha que você é grande demais, você acha que você é poderoso demais. E Deus usa a vida de Daniel para levar uma mensagem para esse rei: ei, você precisa entender que mesmo os poderosos têm que se dobrar diante do único Deus. É o que diz em Romanos 14:11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele é o único Deus. Não importa os poderosos, os reis, os reinos, não, todos terão que um dia confessar e declarar: existe um rei que está acima de todos os reis, existe um reino que é eterno e está acima dos reinos desta terra, e esse reino e este rei é o Senhor Jesus. 1 Timóteo 6, 15 e 16 diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Todo rei morre, mas tem um que não morre, tem um que é eterno, tem um que não é que ele não morre, ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. Nem a morte conseguiu segurar esse rei aí. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Agora, olha o que acontece. Diante de tudo isso, o rei tem que reconhecer, né? O rei deve ter olhado e falado assim: meu Deus do céu, esse Deus é de verdade mesmo, hein? E aí, Daniel no capítulo 2, versículos 46 a 49, o rei dá uma resposta. E olha o que ele diz: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. Você está entendendo o que está acontecendo? O rei, o escravo, o Todo-Poderoso agora se prostra e coloca o rosto em terra na frente do escravo. Olha o que Deus faz, gente. Olha o que Deus faz. Ele tinha mandado matar todos os sábios, agora ele está se prostrando com a cara no chão. Eu reconheço que o Deus que você serve é o Deus dos deuses. E ele diz: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem, porque ele tinha esse poder de ordenar, ele mandava e acabou. Ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes.
E pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa sobrenatural. O rei queria matar todo mundo, agora o rei se prostra e tem que reconhecer Daniel. Ele ainda não aprendeu direito, ele não sabe, ele até diz, olha, o seu Deus é o Deus dos deuses. Ele continua acreditando nos deuses, mas ele tem que reconhecer que acima dos deuses dele, tem um Deus que está acima. Eu até acho que tem um monte de deuses aí, mas tem um que está acima, não tem jeito. Ele se prostra, ele diz, olha, tem um rei que está acima dos reis, tem um Deus que está acima dos deuses que eu acredito aqui. E olha só que coisa maravilhosa, Deus usa a vida de Daniel para levar luz, para mostrar quem Deus é. E eu acredito que vai ser assim na minha e na sua vida também, porque todos nós estamos na Babilônia. A gente, muitas vezes o trabalho é a nossa Babilônia, mas eu acredito que quando nós nos posicionamos, quando a gente se posiciona, quando a gente honra a Deus, quando a gente obedece a Deus, é isso que acontece nas nossas vidas, sabe? Reis vão se prostrar diante de nós e ter que reconhecer, é Deus na tua vida. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir esse Deus que você serve. É sobrenatural, não é natural, não é sobre nós, mas é sobre o Deus que nós servimos. Agora, tem coisa boa que acontece quando a gente serve a Deus. A gente não serve a Deus por causa das coisas. Daniel não estava fazendo aquilo lá para ser promovido, mas o fato de obedecer, ele foi promovido. De escravo, ele foi para governador. Como José, de preso para governador também. A história repete. E pode repetir mais uma vez na tua vida também. Por que não? Às vezes a gente olha e pensa, puxa, podia ser na minha vida assim também. A gente quer que a bênção repita, mas a obediência não. A gente quer que a coisa boa repita, mas o preço a ser pago não. A gente vê homens e mulheres que andavam, honravam a Deus, que não permitiam que a Babilônia entrasse no seu coração, que lá na Babilônia, no meio daquela sujeira, levaram a luz, e até o rei, o homem mais poderoso, teve que reconhecer, o Deus de vocês é o Deus que está acima. Pode ser assim na minha vida, e pode ser assim na sua vida também. Eu de verdade acredito num favor sobrenatural. Eu acredito em o chefe, o poderoso, o rei lá da tua empresa olhar para você e ter que reconhecer, eu vejo que o Deus dos deuses está com você, eu vejo que o rei dos reis é com você, eu quero te favorecer, porque te favorecendo eu sei que eu vou encontrar favor diante de Deus. Eu acredito nisso, a gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro acontecendo. Por que não comigo? Se você for fiel a Deus, até na Babilônia, você será honrado. E o propósito não é você apenas ser honrado, você será honrado e o nome dele será exaltado, o nome dele será levantado. As pessoas vão ter que reconhecer, os caldeus, os encantadores, era tudo quanto é tipo de deuses, tentado, não conseguiram não, gente, mas aí vem aquele que é servo do único Deus, o Deus de Israel, diz, não, deixa com a gente aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus, e aí eles vêm, e eles interpretam um sonho, eles dão um sonho, e aí o que acontece? Todos têm que reconhecer, existe um Deus em Israel, existe um Deus que está acima de tudo, e acima de todos, e é isso que vai acontecer na minha vida, e na sua vida, em nome de Jesus. As pessoas vão reconhecer em nome de Jesus, existe um Deus acima, existe um rei que está sobre outros reis, existe um rei que está sobre os reis deste mundo, os reis da nossa nação, os príncipes, o presidente, os governadores, existe um rei. Às vezes a gente pensa que não, como Daniel disse para Nabucodonosor, Daniel 2:21, você acha que você está aí, mas Deus foi quem te colocou aí, porque Deus é quem coloca, Deus é quem tira,
Olha, Deus é quem institui, Ele remove, Ele coloca quem Ele quiser. Não pense você que é diferente na nossa nação, no mundo, no nosso país. Deus coloca, Deus tira. Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quer. Nós servimos ao Todo-Poderoso, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses. Não há um Deus que é maior que o nosso Deus. Quantos creem nisso? Glória a Deus, pode ficar de pé.